Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e nós estamos em dezembro, dia 26 de dezembro, estamos aí no final do ano e a partir de hoje eu trarei alguns vídeos de maquiagem e inspiração para o ano novo. Não deu pra me trazer vídeos de maquiagem pro Natal, mas pro ano novo eu vou trazer. Então eu vou trazer algumas sugestões pra vocês, super simples, bem fáceis, principalmente para aquelas pessoas que não sabem se maquiar, então não tem nada de muito difícil aqui. Então vou estar passando aí todos os processos pra vocês e usando produtinhos que são baratinhos, que provavelmente todo mundo tem em casa ou são bem acessíveis pra comprar. Então eu espero muito que vocês gostem. Essa é a proposta de hoje, tá? Uma make mais rosadinha, meio puxado pro vinho, com esse fumadinho marrom claro e sem delineado, que muita gente não sabe fazer. Na verdade tem um delineado, mas não é gatinho, então é bem simples de fazer. E aí vocês vão conferir todo passo a passo no vídeo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante. Bora lá pro tutorial da make. Começando, pessoal, aí o meu rosto já estava lavado, bem limpinho, tá? E é importante saber que pra pele ficar bem bonita e pra maquiagem durar bem, é importante você fazer uma boa preparação, uma hidratação da pele, tá? Então eu tô vindo aí, ó, com o Sérum Facial Bioativo Anti-Acne da Max Love, esse é o 10 em 1, tá? E depois de fazer a hidratação, eu venho com a paleta de sombras para a sobrancelha da Ruby Rose. Essa é a paleta número 1 e eu vou utilizar o tomzinho médio dela, tá, gente? Nem o preto e nem o clarinho, o tom médio, tá? Logo após preencher minha sobrancelha, eu vou vir com uma base fazendo o recorte da minha sobrancelha, tanto para deixar ela mais certinha, quanto também para neutralizar a cor da pálpebra. Então eu venho com a base da Face Beautiful, tá? Essa é aquela que tem 12 horas de hidratação, que contém ácido hialurônico e vitamina C e tem um efeito mate, tá? E aí depois eu venho com uma esponjinha, essa minha aí tá umedecida, tá? E aí eu tiro todo o excesso de base pra gente começar a fazer a aplicação das sombras, ok? Sem selar minha pálpebra para ajudar na fixação da sombra, eu já venho com a minha sombra, tá? Eu vou estar utilizando essa paleta aí da Vivai e eu vou utilizar esses dois tonzinhos na mesma ordem do número. Aqui tem o número 1, eu aplico primeiro, e aqui tem o número 2, eu aplico primeiro. Então, eu vou começar com esse primeiro tonzinho, que ele é como se fosse um marronzinho bem clarinho. E aí, eu vou começar aplicando no cantinho externo do olho e puxando pro cantinho interno, marcando bem o meu côncavo, porque a gente vai fazer um cut, tá? Um cut crease. Então, eu preciso que essa parte fique bem marcada. Depois de fazer essa aplicação, eu venho com um pincelzinho um pouquinho menor e com aquela segunda sombra um pouquinho mais escura e também vou começar aplicando no meu cantinho externo, puxando para o meu cantinho interno e intensificando bastante na parte do côncavo, que é para ficar bem bonito na hora da gente fazer o recorte do cut crease. E aí depois eu vou vir com um pincelzinho chanfrado bem firme e um pouquinho da mesma base que a gente usou para fazer a neutralização da pálpebra e a correção da sobrancelha e vou fazer o meu cut. E aí só é colocar o pincel no cantinho interno e fazer uma linha até mais ou menos um pouco da metade do olho, tá, gente? Com a base fazendo esse recorte. É bom fazer uma linha de vez para não ficar fazendo de parte por parte e esse cut ficar todo marcado. E aí depois eu venho com a esponjinha e dou batidinhas para tirar o excesso de base, tá? Depois disso eu vou vir com aquela segunda sombra que a gente usou, a mais escura, e vou aplicar no finalzinho desse cut para ajudar na questão da transição entre a cor mais clara e a cor mais escura, tá bom, gente? Então, só é pegar o pincel e ir aplicando aquela sombrinha mais escura, tá? Daí, eu vou vir com essa sombra aí da paleta da Pop, Couture. Essa é a paleta número 2, eu vou pegar a cor branca e vou aplicar nessa parte do cut, tá? Que eu quero esse cut bem clarinho. Comecei com o pincel, mas depois troquei porque tava ruim de aplicar, tá? E aí, depois de fazer essa aplicação, eu vou vir com o delineador preto da Ruby Rose. Esse aqui é o em gel, mas você pode usar o em caneta também. Eu tô usando em gel, gente, é porque eu vou esfumar o cantinho e eu acho que fica melhor, mas dá pra fazer com qualquer tipo de delineador. Então, eu vou fazer um delineado bem fininho, nada muito exagerado, bem rente à raiz dos cílios e não vou puxar o gatinho. Chegou no final do olho, para e pega um pincelzinho e dá uma esfumada nessa pontinha. Depois de esfumar, eu vou vir com a sombra preta e vou esfumar novamente para intensificar esse cantinho e deixar esse olho mais dramático, um olhar mais marcante, tá? E aí só vou aplicando a sombra e esfumando bastante, porque o segredo de uma boa make é ela estar bem esfumadinha. Então faço a mesma coisa nos dois olhos.
Depois disso, eu pego aquele primeiro pincel que a gente usou sem produto nenhum e esfumo tudo isso aí, principalmente na parte do côncavo, para tirar toda e qualquer marcação. Venho novamente com o delineador da Ruby Rose e vou aplicar na marca d'água do meu olho com um pincelzinho bem firme, tá, gente? E aí, depois disso, eu já vou começar a fazer a minha pele. Aí, eu tô aplicando um primer, esse daí é da Playboy. E ele é daqueles que é feito siliconado, tá, gente? E aplico só na parte que os meus poros são mais dilatados, que é no nariz, do lado do nariz e do queixo também. Depois vou fazer uma misturinha com duas bases, que é pra dar o tom da minha pele. Tô utilizando a da Fenza e também a da Ruby Rose, da linha Fios, tá? Então, faço a misturinha e com a esponjinha umedecida, eu aplico em toda a minha pele. Lembrando também de passar um pouquinho na orelha e no pescoço, pra não ficar parecendo que a gente tá usando uma máscara. Depois disso, eu vou vir com o pó banana da Fenza, tá? E vou aplicar aí abaixo dos olhos, no meu queixo, um pouquinho na testa e um pouquinho acima da minha boca, tá? Vou deixar esse pó agindo um pouquinho e vou pegar a mesma paleta que a gente usou pra fazer a correção das sobrancelhas e vou fazer o meu contorno, tá? Depois disso, venho com um pincel bem fofinho, vou tirar o excesso de pó, tá? E aí eu vou vir com a paleta Signos da Ludurana, tá bom, gente? E vou aplicar como se fosse blush, bem pouquinho pra não ficar muito marcado. Depois disso, venho com um pincel um pouquinho menor, mas também fofinho. E vou vir com a paleta Strobe Essential da City Girls e vou iluminar o meu rosto. Gente, olha que brilho lindo tem esse iluminador. E aí eu vou passar, né, o iluminador bastante nas laterais do rosto, um pouquinho no arco do cupido e com o dedo mesmo eu faço um pontinho de luz no meu nariz. Para finalizar a parte dos olhos, vou pegar um pincelzinho bem pequenininho e vou aplicar na parte externa da parte de baixo do olho e na parte interna eu vou aplicar aquele primeiro marrom que a gente iniciou a make, tá? Máscara de cílios da Tango, que essa é maravilhosa, que dá muito volume nos cílios e vou usar bastante porque nessa make não vou estar utilizando cílios postiços porque sei que tem muita gente que tem dificuldade de aplicar. Então, para facilitar a vida de vocês, vou aplicar apenas a máscara de cílios, tá? Tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. E para finalizar com o batonzinho, tô utilizando esse daí da Vivai. Ele é o True Earth. Eu não sei se esse é o nome dele, mas também ele já é bem antiguinho e eu não vou saber dizer o nome pra vocês, tá? Mas é esse daí, meio vinho, meio rosado. E pra finalizar totalmente a make, tô aplicando aí um fixador de maquiagem. E esse é o resultado final, gente. Fica maravilhoso. Como vocês viram, não é difícil, é simples. Você só precisa ter paciência e aí construindo cada processo que eu expliquei pra vocês. Então é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.